Sejam bem-vindos ao Gene Talks. Eu sou a Natália Lima, divulgadora científica do Intergen. Eu sou o Thiago Nicolich, pesquisador da Santa Casa de São Paulo. E hoje vamos conversar sobre como a terapia gênica tem avançado para tratar doenças do músculo, da pele e do sistema cardiovascular, integrando ferramentas como vetores, CRISPR e biomateriais. E para isso, a gente recebe uma das maiores referências do país, doutora Roberta C.S. Stilian Yamaguchi, diretora do curso de Biomedicina da Santa Casa, professora de farmacologia e pesquisadora dedicada à terapia gênica e celular para doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e raras. Ela também é membro da ABT-CEL-GEN, da Intergen e também é colaboradora nos Estados Unidos e na Bélgica. Professora Roberta, é com alegria que a gente tem você aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, ter a oportunidade de falar um pouco sobre a minha linha de pesquisa e também divulgar, mais para as pessoas um pouquinho do que os cientistas fazem no laboratório. Roberta, antes de entrarmos nas aplicações específicas, eu queria começar pelo básico. Quando alguém te pergunta, o que é terapia gênica? Qual que é a explicação mais simples e direta que você costuma dar? Olha, essa é difícil, viu, Natália? Vou te falar que perguntas básicas normalmente são as mais difíceis de responder. Por quê? Porque a definição vem mudando muito ao longo dos anos, Se a gente for pegar aí 10, 20 anos atrás, quando a gente falava em terapia gênica, as pessoas tinham uma determinada definição. E hoje a definição sofreu alterações. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a terapia gênica visa uma terapia, um tratamento. Por exemplo, na época da vacina, da Covid, aquela vacina da Oxford, AstraZeneca, as pessoas falavam, é terapia gênica? Não é. Terapia gênica visa tratamento, terapia. Então, eu diria que ela é um método, uma técnica para fazer essa terapia. Como? Alterando a expressão gênica da célula. Então, hoje a gente pode corrigir mutações ali na célula, usando determinados sistemas de edição genômica. Você pode inserir genes que estão mudados na célula, modificados, alterados para corrigir o curso de uma doença. Você pode usar um RNA de interferência para interferir com a expressão desses genes. Então, tem várias metodologias que podem ser realizadas, mas sempre visando a terapia ou tratamento de uma doença. Ou seja, mesmo que a pessoa utilize a técnica de terapia gênica, mas para criar uma doença, a gente já não consideraria, então. Tem que ter a questão da terapia. Eu acho que a terapia que vem, a palavra terapia gênica visa a terapia. Então, se eu estiver desenvolvendo uma vacina, por exemplo, para prevenir alguma coisa, já não é mais terapia gênica. Eu posso usar vetores, que são carreadores da minha ferramenta ou do meu gene de interesse, mas no contexto de prevenção e não de terapia gênica em si. E a gente viu, que vocês trabalham com várias estratégias, no laboratório de vocês. Desde vetores, até a entrega genética, até mesmo minicirculares e nanopartículas. E aí, eu queria saber, como que vocês escolhem qual ferramenta usar em cada projeto? Essa é boa, viu, Natália? Porque, sempre que o aluno começa lá no laboratório ou alguém vem discutir um projeto comigo, eu sempre penso assim, a terapia gênica, ela precisa de 3 pilares. Primeiro, qual é a sua doença? E quando eu falo doença, você tem que conhecer qual é o gene que está alterado, ou qual é o gene que você deseja modular, qual é o seu órgão-alvo, é o corpo todo do paciente, é a pele, são os olhos, qual é o órgão-alvo? E conhecer a fisiologia desse sistema. Porque às vezes o aluno pensa que terapia gênica é só biologia molecular, e não é. É muito interdisciplinar. Você precisa entender de fisiologia, de fisiopatologia, de histologia, Bom, isso é um ponto. O alvo. Qual é o seu alvo? Segundo ponto, tamanho do gene. Você vai entregar a cópia correta do gene? Não, você vai editar ele, então você vai corrigir aquela mutação, qual célula, E qual é o carreador? Hoje a gente tem um portfólio de carreadores, que são vetores. Então, a gente tem lipossomos, a gente tem partículas, a gente tem vetores minicirculares, a gente tem plasmídio, a gente tem as próprias ferramentas que você pode entregar na forma de proteína ou na forma de RNA mensageiro, como a Cas, por exemplo. Então, tem várias estratégias e definir essas estratégias, elas são muito importantes. Porque uma vez que você define, você precisa fazer ela funcionar. E muitas vezes dá errado.
E aí você tem que voltar atrás e pensar, não, agora eu vou por outro caminho, vou por outra estratégia. Então, não é assim, porque hoje em dia está usando AV, o vírus adeno-associado. Eu quero usar AV porque está na moda. Quantas bancas eu não participei que o aluno usou CRISPR-Cas, edição genômica, porque estava na moda, porque era bonito, porque o meu projeto está ali na crista da onda. E não é isso, você tem que usar com um objetivo específico. Senão é apenas modismo, né? Você não está pensando ali numa terapia gênica, certo? E, professora, você acha que é importante também saber a parte sistêmica? Ou seja, você, que nem você comentou, de escolher uma doença, certo? Eu tenho um problema no olho, então vou focar nisso. Você acha importante saber a parte sistêmica ou não? Só saber a parte do olho já é o suficiente para a gente estar mexendo nessa parte de terapia gênica? Olha, Tiago, se você me fizesse a mesma pergunta há cerca de 10 anos, eu responderia: a terapia gênica é para curar doenças. Claro que o objetivo final é a cura. Se você pensa numa doença como Alzheimer ou como epidermólise bulhosa, que a gente vai conversar, eu quero curar o paciente. Claro, isso é o sonho de qualquer cientista, né? Mas antes disso, quando você entende a fisiopatologia da doença, por exemplo, doença de Alzheimer, talvez você não chegue na cura, mas você consiga um maior período que a pessoa se lembre das pessoas que ela ama, né? No câncer, você consegue uma remissão desse tumor por, 5 anos ou menos, mas a pessoa vai conseguir viver com a família dela durante esse tempo. Ou no caso da epidermólise, a pessoa vai passar a tomar banho de chuveiro. Então, são ganhos que você tem que pensar. Claro que nas doenças raras a gente quer corrigir todas as células do corpo daquele paciente, mas isso é praticamente impossível. Então você começa a ver qual é o órgão mais afetado, né? No caso da epidermólise, é a pele, né? A epidermólise é uma doença no qual os pacientes têm a mutação no colágeno 7, que é um gene bastante importante, que codifica uma proteína que vai linkar a epiderme e a derme. Então o paciente, toda vez que ele encosta a mão dele em algum lugar, a epiderme vai embora. Então, tem vários acometimentos e vários sintomas muito graves dessa doença. Então, claro que o meu primeiro alvo é a pele. Então, você tem que pensar qual é o órgão mais afetado e como você pode alterar o curso da doença naquele órgão específico. Eu acho que com esse olhar facilita um pouco as coisas. Pensando por esse lado de tecidos, né, até nos que você trabalha, então pensando no músculo, pele, coração e até mesmo o cérebro, essas escolhas mudam bastante ou não? Elas são similares? Você diz a escolha das estratégias. Isso. Né? Com certeza, com certeza. Então, eu tenho que pensar, e uma coisa, um entrave grande aí é o gene que você quer modular, certo? Por exemplo, na epidermólise você tem alteração do colágeno 7, que é um dos maiores genes do corpo humano. Acho que só perde para a distrofina, né? Então, ele é um gene grande. Como que eu vou inserir uma cópia desse gene no genoma? Já não posso usar um AAV. Porque o AAV, ele comporta até 4,5 quilobases. Então, eu tenho que pensar num vetor que comporte esse tamanho de gene. Ou, hoje em dia, a gente pensa em estratégias de edição genômica. Tá bom, mas como que eu vou editar todas as células do corpo? Então, a gente pode usar, por exemplo, uma célula-tronco. Então, tem trabalhos aí na literatura que usam edição de células tronco epidermais ou queratinócitos. Tem estudos que mostram até formar uma pele no laboratório para fazer. Então, tem aí que eu falo, terapia gênica não é só biologia molecular. Se você entende de engenharia de tecidos, se você entende de fisiologia, você agrega muito para pensar na terapia. Então, cada órgão, cada tecido, você vai ter que mudar muitas vezes o seu vetor, a sua estratégia. Então, cada doença você pode ter uma estratégia diferente. No seu laboratório, os biomateriais têm um papel também muito importante, né, na pesquisa de vocês, como hidrogéis e microgéis de alginato. Como que esses materiais eles ajudam, né, quando a gente está falando mesmo da entrega do gene às células? Excelente pergunta, Natália. Muitas vezes a gente pensa que o vetor ele é autossuficiente, né? Então, eu publiquei um artigo em 2016, que foi publicado ali no final do meu doutorado, início do pós-doc, que a gente associou pela primeira vez um lentivírus ao hidrogel de alginato. O hidrogel de alginato é um biomaterial que vem de algas marrons, e aí é um açúcar, basicamente uma cadeia de açúcares. Mas qual é o ponto principal do alginato? Se você consegue um alginato ultra puro, e tem empresas que já vendem esse alginato,
ele é basicamente 98% água e 2% alginato. Então, você tem muito pouco do biomaterial. E pela primeira vez a gente mostrou um delivery, uma entrega desse lentivírus de maneira controlada. E isso levou a uma expressão permanente do gene de interesse, sem alteração ali de sistema imunológico, resposta inflamatória, por injeção direta no músculo esquelético. Isso foi muito interessante. E você pode extrapolar o uso desse biomaterial para entregar esses vetores de uma maneira controlada. Porque qual é a questão? O vetor, muitas vezes, ele sai, ele tem que encontrar a célula. Se ele não encontrar a célula, ele vai degradar. E aí você não tem mais a expressão daquele gene. E muitas vezes você tem que ficar reinjetando aquele vetor, né, para ter a terapia. Então, se a gente for pensar, por exemplo, doenças da retina, né, que você quer ali entregar esses vetores de uma maneira mais controlada, eu acho que o alginato é uma boa estratégia, a depender do órgão ali. Claro que modificações podem ser feitas, você pode entregar de uma forma mais rápida ou mais lenta. No trabalho de um doutorando do laboratório, Daniel, a gente pensa, né, no contexto da epidermólise bolhosa, em fazer um hidrogel de alginato como se fosse uma pomada. E aí você consegue que o paciente passe na pele e esse alginato vai fazer ali a entrega do vetor de maneira controlada, de maneira que você consiga uma maior superfície de contato do vetor com a pele e corrigir mais células, né? Que legal, muito incrível isso. Então, ou seja, pensando na questão de melhora de eficiência, o alginato entraria nisso, ou seja, de liberar esse vetor aos poucos para o paciente, para não liberar de uma vez, de repente ter uma reação imunológica. Exatamente. E não só o alginato, mas existem outros biomateriais também, fibrina, né? Você tem várias combinações que você pode fazer. E aí você entra uma outra área, né? Que é a engenharia tecidual, engenharia de materiais. Então, eu penso assim, hoje, para a pessoa que quer estudar terapia gênica, quanto mais outros conhecimentos, além da biologia molecular, você tiver, melhor para agregar ali naquele contexto, naquela área. E o sistema imunológico, ele não reconhece o alginato, para de repente ele ter a reação contra o alginato? Olha, Tiago, é uma excelente pergunta. Eu não posso te dizer que a resposta é zero. Porque, outra coisa, o sistema imunológico, ele varia de pessoa para pessoa. A gente viu isso na vacina da Covid. Tinha gente que tomava vacina e, nossa, ficava mal dias. Tinha gente que tomava vacina, parecia que não tinha injetado nada no braço, né? Mas, enfim, essa questão de ter muito pouco polímero e muito de água já é um ponto positivo, tá? Outra coisa, a gente modifica esse alginato de maneira que ele seja degradado pelo organismo. Então, você oxida aquelas cadeias de açúcar e ele sofre hidrólise. Então, ele vai ficar muito pouco tempo ali, né? E, de fato, se você compra um alginato ultra puro, a resposta imunológica é muito pequena. Agora, se você compra um alginato de procedência duvidosa, né, com impurezas, aí sim você encontra uma resposta inflamatória ali bastante grande. Pensando em colocar vetores no alginato, você acredita que, entre aspas, né, qualquer vetor poderia estar ali ou não? Você acha que tem que ser vetores mais específicos para estar nesse alginato? Como que é? Então, a gente testou, né? Eu vou falar assim do que tem na literatura e o que nós testamos. A gente testou com adenovírus, com AAV e com lentivírus. Os três conseguiram ser entregues pelo alginato. Qual é a grande questão? A velocidade dessa entrega. O AAV é muito pequeno. Então, ele foi um dos primeiros a sair ali pelos poros do gel. Então, a entrega era muito rápida, né? Agora, o adenovírus ficou ali intermediário. O lentivírus, realmente, ele dependia da degradação do gel para sair. Isso foi muito interessante. E a gente conseguiu visualizar isso em vitro. Ali, 6 dias, mesmo o vírus ficando dentro do gel, ele estava protegido. E quando ele saía, ele conseguia transduzir as células de interesse. Então, isso foi bastante positivo. Hoje, no laboratório, a gente está testando isso com outros vetores, como o Sendai, por exemplo. Ainda está em teste, mas, né, eu acho que vai ser bastante positivo também. É interessante, né? Porque, ou seja, o adeno, por ele ser menor, ele sai mais rápido. Então, de repente, não seria melhor
vetor para estar no alginato. Você não consegue uma entrega controlada, mas aí também você pode fechar mais a malha do hidrogel. Então a gente não foi muito a fundo disso, porque a gente não estuda a AV no laboratório, mas é um campo aí bem interessante. E isso é interessante, né? Ou seja, vocês utilizam o alginato e vocês ainda podem modificar ele para melhorar, para de repente usar um vetor específico. Então, ou seja, de repente você diminui a malha exatamente, ou diminui os poros exatamente para você usar o adenovírus, mas de repente não é tão viável você fazer isso com lente, até porque com lente ficou melhor com os outros poros. Isso é interessante na pesquisa, poder ver o quanto você consegue alterar para você melhorar a técnica para ficar específico para cada vetor que você está utilizando, né? Sim, e combinar materiais, né, também, isso é bastante positivo. E outro aliado também, né, que vocês trabalham no laboratório, seria a utilização de modelos 3D, né, e de culturas avançadas. E aí eu queria saber como é que o uso, né, dessas ferramentas aproxima, né, a realidade dos tecidos humanos. Isso realmente ajuda a criar terapias gênicas melhores, mais eficazes? Vamos lá. Hoje existe um apelo muito grande e muito correto por parte, né, das sociedades de proteção aos animais, especialmente, que é a gente reduzir o uso de animais em pesquisa, tá? Então, se a gente for comparar os artigos publicados anteriormente, era N de 10, 20 animais por grupo. Isso é inviável fazer hoje em dia, né? Você consegue ali um N de 5, 8, né? Seguindo o princípio de redução do uso de animais. Então, o uso de esferoides ou culturas tridimensionais, eu acho que eles vêm para substituir o uso de animais. De fato, isso já está acontecendo, por exemplo, nos cosméticos. Então, hoje a gente não testa mais cosméticos em animais. Hoje a gente tem modelos de pele 3D muito bem caracterizadas que você consegue testar o seu produto ali, né? Então, no laboratório, a gente começou a usar os esferoides. O que são esses esferoides, né? Você ali consegue agregar células, é uma cultura não aderente, e essas células formam uma esfera mesmo. A gente tem os mini brains hoje, né? Modelos ali de células neuronais, você consegue combinar células. Hoje você já tem órgão no chip, né? Órgão in a chip, que você consegue fazer ali mini órgãos. Então, essa área está muito avançada. Claro que a gente ainda não consegue, para muitas doenças, pular a parte de experimentação animal, mas eu acho que com a evolução dessa prática, vai chegar um dia que a gente vai conseguir pular o uso de animais, sim. Seria incrível, né? E seria bem interessante, né? Até porque ao mesmo tempo, a gente entende a dificuldade. A gente pode dar um exemplo clássico do câncer. Ou seja, quando a gente fala de quimioterapia, quantos órgãos são afetados ao mesmo tempo. E, ou seja, a gente precisa entender a parte sistêmica, né? Então, que nem você falou, de criar pele, de criar tecidos, né, órgãos de forma isolada, mas quando a gente pensa no câncer, isso é difícil, porque a gente precisa ter uma reação sistêmica e saber como isso vai acontecer no paciente. Mas, ao mesmo tempo, é interessante como está avançando a tecnologia exatamente para que um dia, de repente, não precise mais usar os animais, porque a gente sabe o quanto isso é sofrido para eles, e de repente não ter mais que usar isso e poder usar outras técnicas que vão se aproximar tanto no ser humano que a gente já não precise mais disso também, né? Com certeza, e às vezes as pessoas, elas desenvolvem essas metodologias, né, de cultura 3D, e muitas vezes o objetivo final nem era, né, fazer essa... pensando nos animais, mas acaba que a área evoluiu tanto que acabou indo para esse lado também, né? Roberta, vamos falar um pouco sobre a terapia gênica aplicada para o músculo, né? Então, vocês investigam fibrose, regeneração e terapias combinadas. Quais foram, assim, os achados mais importantes que te marcaram, sabe, nessa linha de pesquisa voltada para a área muscular? Quando a gente fala de músculo, né, o músculo esquelético particularmente, ele é um dos maiores órgãos ali do nosso corpo, né? E eu costumo dizer assim, a pessoa só sente falta do músculo quando ela perde, né? Então, imagina uma lesão grave. Eu acho que uma figura icônica aí que eu posso citar aqui é o Dr. House, né? O Dr. House, ele perdeu parte do músculo e a gente viu, né, no seriado inteiro a dor que ele sentia. Então, muitas pessoas sofrem lesão muscular grave e às vezes as pessoas entendem que lesão muscular tem célula-tronco no músculo, regenera até certo ponto, tá? Mas faz fisioterapia. Tudo bem, fisioterapia ajuda muito, mas a depender da lesão, se ela for muito grave, você não
consegue mais reverter. E aí, o que acontece? Pensa numa lesão bastante grave do músculo, onde há a perda de grande parte do músculo. O tecido, ele entende que ele quer regenerar a qualquer custo. Então, ele começa a depositar fibras de matriz extracelular, colágeno, fibronectina, e aí ele quer preencher aquele buraco, certo? Então, o paciente acaba tendo substituição do tecido muscular pelo tecido fibroso. E é aí que a terapia gênica entra. Você tem como modular a expressão de alguns fatores de crescimento, e um deles que a gente trabalha no laboratório é o TGF-beta1. Então, tem um trabalho que foi desenvolvido pela minha aluna de mestrado, a Luana de Mambro, e ela desenvolveu um vetor de terapia gênica que conseguia expressar uma proteína que sequestrava o TGF-beta. Então, o que acontece? Quando aquele músculo tem uma grande perda volumétrica, ele secreta muito o TGF-beta, porque a ideia dele, como eu falei, é colocar colágeno naquele músculo. Se você conseguir modular isso, você vai dar mais tempo para a célula-tronco se diferenciar e regenerar aquele tecido. Então, a gente tem olhado muito a modulação de proteínas fibrogênicas. Tem também uma outra parte do trabalho, que é o receptor de angiotensina, que todo mundo conhece por regular a pressão arterial, mas a gente já viu também que tem um perfil pró-fibrótico. Então, se a gente modular esse gene, a gente também tem uma redução da fibrose. Então, a gente estuda isso também no laboratório. E é interessante você ter comentado até do House, né? Na questão de que o músculo a gente só sente falta quando a gente perde, né? E é engraçado porque até teve momentos do seriado que quando ele recupera o movimento, ele volta a fazer coisas que ele não fazia e a felicidade dele. Então é exatamente isso. Ou seja, quando você perde, sente falta e você vê, putz, mas eu podia fazer exercício, agora eu não posso porque aconteceu isso. Isso é interessante focar, ou seja, é uma coisa que, querendo ou não se fala muito. A gente não vê muito se falar na TV sobre lesões musculares. Tem dos jogadores, mas a gente não entende o quão isso afeta o cotidiano. Porque uma coisa é você pensar no atleta, outra coisa é você pensar numa pessoa que não é atleta. Não que mude, mas é diferente. E na TV a gente vê muito o atleta, mas e a pessoa que não é atleta e sofre isso? Sim. O quanto isso vai atrapalhar ela no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Então, é interessante realmente fazer essa analogia, porque é realmente verdade, né? Quando você perder, aí que você vai falar, putz... Eu queria completar a sua fala, Thiago. Isso foi algo que aconteceu comigo e me marcou bastante. Na época da pandemia, nós publicamos um artigo que falava da sarcopenia, né, do como o SARS ele afetava o músculo esquelético. E publicamos o artigo, foi uma revisão da literatura, e eu recebi um e-mail de um paciente. Né? Isso me tocou muito, porque o e-mail, esse paciente tinha perdido muito músculo esquelético. Ele estava com uma sarcopenia bastante grave. E ele escreveu pedindo socorro. Ele falou, eu li o artigo, né? Então, é um paciente que leu o artigo. E ele queria ajuda. Ele queria, assim, indicação de como ele conseguiria ganhar essa massa muscular. O que a gente poderia fazer, né? Então, na época, eu vi o quanto foi importante ter, né? A gente estudar isso, porque a gente não percebe esses pacientes. Às vezes, de fato, eles ficam ali... faz uma fisioterapia que vai melhorar. E, às vezes, não é só isso, né? Realmente. Agora a gente falar um pouco sobre doenças raras, né? Que a maioria das pessoas, quando pensa em terapia gênica, a primeira coisa que vem à cabeça é doença rara, né? Então, no projeto de vocês sobre epidermólise bulhosa distrófica, né? Vocês usam o CRISPR-Off para modular um gene. A gente queria que você explicasse um pouco como é que é essa estratégia e como que isso pode ajudar a controlar, né, essa doença nos pacientes. Perfeito. Eu vou tentar aqui ser mais simples possível nessa explicação, mas vamos lá. Basicamente, lembra aquele receptor que eu falei para vocês, que é o AGTR1. Esse receptor, ele está muito envolvido no contexto da fibrose. Então, se a gente for pensar, o paciente que tem epidermólise bulhosa, que tem a deficiência do colágeno 7, ele tem muita fibrose, especialmente nas mãos. Então, esses pacientes, eles acabam perdendo, né, o movimento dos dedos, não conseguem segurar um celular ou fazer atividades cotidianas. Então, periodicamente, eles têm que fazer cirurgias para abrir esses dedos, né, são cirurgias difíceis, e depois a fibrose volta. Então, conversando com uma colega minha, que é a pesquisadora, a doutora Priscila, que é do Einstein, ela falou, Rô, isso é algo muito importante. Como você estuda
da fibrose, vamos fazer uma parceria, né? Vamos estudar isso. Ela é do grupo do Dr. Ricardo. E a gente começou a pensar, né, em alternativas. E aí eu pensei, poxa, vamos modular esse gene. Mas como? Então, hoje a gente tem ferramentas, que é esse CRISPR-Off, que você consegue, né? Você tem o DNA e você tem ali as histonas. E as histonas enovelam esse DNA. Então, quanto mais enovelado está o DNA, menos o gene é expresso, certo? Quanto mais aberto tá menos enovelado tá esse DNA, mais essa sequência do gene é lida e expressa, certo? Então, hoje, essa ferramenta de CRISPR-Off, você consegue alterar o padrão de metilação dessas histonas. Quanto mais metilada estão as histonas, mais fechado vai estar o gene, menos lido ele será. Quanto menos metilado, mais aberto, mais lido. Então, a gente construiu um sistema que vai lá e vai conseguir, né, fazer uma redução da transcrição desse gene, basicamente. Quanto menos receptor de AGTR1 eu tenho, menos, né, sistêmico eu vou ter, menos resposta fibrótica. Então, a gente ainda está construindo essa ferramenta, é o meu aluno Daniel Casartelli que está fazendo essa parte. E, gente, não é simples. As pessoas falam, nossa, que legal o CRISPR-Off, vai lá, faz, põe aqui. Não, a gente tem que testar várias sequências, a gente tem que ver os off-target, sequências ali, porque às vezes você desenha a ferramenta para ir no AGTR1, mas ela vai para outro lugar. Então, você tem que desenhar a ferramenta, aí você tem que testar a melhor sequência para guiar essa ferramenta até o DNA, aí você tem que testar na célula, e depois a gente vai testar, obviamente, em modelos de pele de paciente com EB, mas é tudo um longo caminho. Sim. Então, são coisas aí que a gente ainda vai esperar esses resultados. Por que você acha que essa abordagem se encaixa tão bem nesse modelo, né, da parte que a gente comenta do silenciamento? Porque a gente tem a parte de que você pode cortar também. Então, ou seja, poderia se cortar. Por que focar nesse silenciamento? Ele se encaixa tão bem por quê? Veja, tudo que eu puder fazer que não leve a uma mutação no DNA ou um corte, porque assim, se eu abro o DNA, isso é ruim para a célula. A célula atrai uns mecanismos de reparo, você está abrindo a dupla fita do DNA, certo? Então, óbvio, tem sistemas aí excelentes que fazem isso muito bem, mas eu acho que esses sistemas, tanto de CRISPR-Off como CRISPR-On, eles não precisam fazer essa ruptura, essa abertura no DNA. Você tem apenas a modulação das histonas, e isso é sensacional, é fantástico. Então, eu vejo como uma terapia menos agressiva ao DNA. E essas terapias, né, essas ferramentas, na verdade, vêm sendo cada vez mais utilizadas. Você consegue modular, pensa num tumor. Você tem uma superexpressão de um determinado gene. Você pode usar essa mesma ferramenta para reduzir a expressão desse gene. Então, acho que são ferramentas aí de ponta que tem, né, que vão começar a ser bastante utilizadas. E pensando exatamente nessa ferramenta, como você comentou, de ter o off-target, ou seja, de repente num local que não deveria ir, de repente silenciar uma outra proteína. Existe esse risco? Como que vocês fazem para tentar diminuir o máximo disso? Tudo bem que vocês fazem uma pesquisa antes, mas aquela história, você faz antes, mas e quando você testa? Como que você garante que isso... 100% a gente sabe que é difícil, em qualquer tipo de tratamento, a gente sabe que é difícil você garantir 100% de algo, mas como vocês garantem para diminuir isso e ele, de repente, não se ligar em algo que vai piorar para o paciente ao invés de melhorar? Olha, essas ferramentas têm cada vez mais, elas vêm sendo, né, vêm evoluindo ao longo do tempo, então a gente tem cada vez mais ferramentas específicas. Então, lógico que tem vários testes que você faz ali na célula, sequenciamento, análise de transcrição global, para você comparar a sua célula controle com a célula que foi editada, né? E aí você vê quais genes estão sendo alterados. Então, tem uma série de ferramentas hoje de análise, que tanto pré-experimento como pós, que você pode utilizar para garantir. Agora, 100%? É só testando, não tem como, né? Mas eu diria, né, que pelo fato dessas ferramentas não cortarem o DNA, a chance de ter uma agressão à célula é muito mais reduzida. Pensando na célula, porque para chegar no paciente, eu não acredito que chegaria nesse ponto, mas digamos que na célula vocês estão testando, vocês estão vendo que está tendo, ao mesmo tempo, mais efeito do que os off-targets, então, ou seja, está tendo um efeito benéfico, mas vocês estão vendo que está tendo off-target. Tem um outro método que vocês poderiam fazer? Tá tendo off-target, eu posso entrar com um outro tipo de terapia para tentar evitar isso e continuar a evolução? Ou não? Ou vocês só mudam, só tentam melhorar a técnica em si?
A gente normalmente tenta melhorar a técnica, né? E esse sistema de CRISPR-On, CRISPR-Off já está sendo usado em ensaios clínicos. Então, as coisas estão evoluindo muito hoje, né? Na área de terapia gênica. Então, quando a gente pega essas construções mesmo mais recentes, você vê, por exemplo, um sistema de base editing sendo usado para curar um bebê em 6 meses. Né? Foi até uma matéria aí do Intergen, super legal. Quem quiser vai lá dar uma olhada. Mas você está nesse nível. As ferramentas estão saindo, as pessoas estão fazendo os testes e já estão curando pessoas, né? Ou reduzindo ali o curso da doença. E é interessante até que você comentou no início, né? De querer melhorar a qualidade de vida, né? Quando você comentou dos pacientes com EB. Ou seja, do paciente, de repente, conseguir mexer as mãos, conseguir pegar alguma coisa. É que para nós, querendo ou não, a gente acaba pensando, nossa, mas é só isso. Mas um paciente que sofre isso, não é só. Para ele mudou a vida dele, ele poder pegar um copo. E eu acho que a população em si acaba pensando isso. Nossa, mas tanto dinheiro foi gasto numa técnica que só para a pessoa pegar um copo? E não, a gente sabe o quanto isso é bom para o paciente. Para ele, aquilo é tudo. A gente sabe o quanto que ele adoraria ter um medicamento só para ele poder pegar um copo, tomar uma água sozinho. A gente fala até de pacientes, teve um caso recente até de uma moça que contou a história de que, agora minha filha consegue andar um pouco melhor do que antes, que tinha uma doença específica. E aí ela contando, só de ter isso, pra mim já é tão bom. De ver minha filha, conseguir engatinhar, conseguir fazer coisas que ela não podia, que ela tinha que ficar na cadeira de roda 100%, e eu tinha que cuidar dela. Então, eu acho que é interessante a gente poder também ter esse olhar, porque a gente fica muito, cura. Mas só pra chegar na cura, pra que as pessoas entendam, é muito difícil, não é fácil. Então, às vezes, melhorar a qualidade de vida é o primeiro passo. E ouvir mais os pacientes. Eu acho que isso, a gente tem podcasts como esses, vão conseguir chegar nesses pacientes, né? Acho que esse é o propósito maior disso tudo. Mas os cientistas precisam conversar com os pacientes. Né? Eu mesma nunca tinha conhecido um paciente com EB até recentemente, num congresso que eu tive a oportunidade de conhecer. E aí você fala, poxa, eu sou uma cientista, eu estudo essa doença e eu não conheço os pacientes. Isso é horrível. Você tem que conhecer, você tem que ir até eles. E eles estão muito dispostos a conversar, os pais, as mães, para entender um pouco o que, né, falta naqueles pacientes. Não é, como você falou, só a cura, mas melhorar, qualquer coisa que você consiga melhorar ali já é um ganho bastante, né, grande para esses pacientes. E isso é interessante comentar porque muda muito, a gente fica muito em artigo e a gente acha que o artigo é igual à prática e não muda muito. Então você vê o paciente contando a história do que ele quer melhorar, muda demais e realmente concordo. O pesquisador ele precisa ter mais contato com o paciente. A gente, querendo ou não, a gente está muito afastado do paciente. A gente precisa ter mais contato, até porque, querendo ou não, as coisas vão acontecendo e o paciente não sente confiança no pesquisador. Não adianta a gente estudar tudo que a gente estudou e falar, nossa, mas eu sou reconhecido, ganhei prêmios. Tá, mas o paciente não te conhece. E não adianta você ir lá falar com ele, porque ele não conhece você e ele não vai acreditar em você. Você pode ter estudado em Harvard. Ele vai olhar e falar assim, tá, mas quem é você? Você nunca fala comigo, eu não sei quem é você. Toma isso aqui, você vai curar. Não, como assim toma isso aqui? E a gente viu isso na pandemia, quando os pesquisadores foram para frente e todo mundo desconfiou dos pesquisadores. Por quê? Porque ninguém conversa. E isso é um fato. Mas tem um outro pesquisador. Tudo bem, um outro, mas a gente precisa se aproximar mais. Exatamente para que quando a gente aparecer e acontecer outras pandemias que podem acontecer, a gente sabe que isso pode acabar vindo, mas se acontecer, eles entendem, é um pesquisador, ele sempre está falando com a gente, dá para confiar, eles estão sempre falando. Então, isso é importante, o quanto que a gente precisa se aproximar do paciente, porque essas coisas podem acontecer, e aí? O paciente não vai confiar, a gente sabe que não confia, não adianta, não, mas ele não vai confiar em você, não tem como. E eu acho que daí também mostra muito a importância da divulgação científica, né? Porque para muitas pessoas, acho que é muito rápido. É só fazer uma cura, é só fazer uma vacina e pronto, estamos curados. Mas não é assim, né? As pessoas acham que, por falta de conhecimento, elas não entendem o processo da ciência, né? Por isso que o que você falou desses pequenos passos, aos poucos, é importante de ser divulgado, né? Que as pessoas veem o tanto que é trabalhoso você conseguir fazer. Poxa, aqui uma pessoa já começa a movimentar as mãos, né? Não é a cura, mas já é alguma coisa, um movimento. Então, acho que é importante as pessoas verem que a ciência vai seguindo, né? Vai evoluindo aos poucos e que não é rápido, né? Um ano a gente cria um tratamento e pronto, tá suficiente. Exatamente isso. E outro ponto, né? A gente tem que trazer a pesquisa de forma clara para o paciente. Sejamos sinceros, os artigos são para os nossos pares, não é para o paciente. O paciente pegar um artigo, ele não vai entender de nenhuma das técnicas. A gente, comentando sobre o CRISPR-Off, a gente fala
toda a construção, o paciente não vai entender. E não adianta você falar, não, isso aqui vai te curar, mas como assim você usa tal coisa? Então, assim, a gente tem que trazer também de uma forma clara, para que ele entenda o que é esse CRISPR, o que ele faz. Porque, realmente, se a gente der, lê o artigo, você entende. Não, ele não vai entender, não é a área dele, ele vai ficar mais confuso, e dependendo do que ele lê, vai ficar apavorado, porque tem nomenclaturas, tem coisas que nós usamos que ele pode ficar apavorado, porque ele não entende, ele vai falar, não, mas peraí, você está usando um vetor assim, assado, peraí, eu vi mencionar com bactéria, como assim? E ele vai ficar apavorado, porque é normal, não é dele. Então, acho que é importante também a gente trazer a pesquisa de uma forma clara. A gente estava recentemente conversando com a professora Hilda, e um dos exemplos que ela deu, quando ela comentou de vetor, o vetor é como um ônibus, ele vai levar até um local específico. E foi muito bom, porque realmente, para as pessoas leigas entenderem, então o vetor é um ônibus, e usar isso, porque isso é muito importante. Porque só falar, eu uso o vetor para chegar em tal lugar. Tá, mas o que é isso? O que é esse vetor? E isso traz medo, não tem como, mais uma vez, né? Eles não vão confiar na gente se a gente ficar usando muito linguagem formal, eles não vão. Então, ter essa linguagem, eu acho que isso ajuda muito a gente ter essa divulgação, né? Com certeza, é por isso que a gente tem que treinar bastante no laboratório. Eu incentivo muito os alunos. A gente tem um Instagram, @JaneTips, que a gente faz esse trabalho de divulgação científica, a Milena, né, que lidera isso. E é muito bonito a maneira como ela consegue pegar esse artigo científico e colocar de uma forma que um profissional da saúde, que não está, às vezes, envolvido na área de terapia gênica, mas que cuida do paciente, ou até mesmo o próprio paciente pode ler e entender isso de uma maneira muito mais clara. Voltando, então, para a gente encerrar essas aplicações, né, da terapia gênica, a gente falou sobre aplicações no músculo, aplicações na pele, e vamos falar agora sobre aplicações no sistema cardiovascular. A gente viu que o seu laboratório trabalha com CRISPR-Cas13 e eu queria saber como que essa ferramenta possibilita, né? Ajuda a tratar terapias gênicas relacionadas ao sistema cardiovascular. É perfeito, Natália. A gente tem essa linha no laboratório. A gente trabalha com uma doença que se chama doença arterial periférica, que causa, muitas vezes, isquemia, né, nos membros inferiores. Então, é aquele paciente, muitas vezes, que tem comorbidades, tem dislipidemias, muitas vezes diabetes, hipertensão. E ele tem um problema vascular muito importante, começa com acúmulo ali de gordura, inflamação, forma uma placa arteriosclerótica e especialmente nos membros inferiores acaba impedindo, né, a passagem do sangue, oxigênio, nutrientes. E aí esse membro muitas vezes ele fica isquêmico e o caminho da doença é a amputação. Né? Então, se a gente vai aí em grandes hospitais, a gente vê um índice muito alto de amputação. Então, o nosso objetivo no laboratório é uma coisinha chamada angiogênese. O que é isso? É formar vasos sanguíneos a partir de vasos pré-existentes. E para isso, você tem que modular a expressão de alguns genes angiogênicos. E um gene que a gente trabalha no laboratório é o EGLN1. E o EGLN1, a gente silenciando esse gene, a gente consegue aumentar a angiogênese. Né? O trabalho ainda está no começo. Eu queria só destacar aqui uma aluna bastante importante que encabeçou esse trabalho, que foi a Sara Terra. A Sara, ela é uma aluna de iniciação científica da medicina lá da Santa Casa, uma aluna brilhante. Ela abraçou a ideia, abraçou a causa, estudou essa Cas13. O que é essa Cas13? A Cas13 é um tipo de Cas que ela corta o DNA, o RNA. O alvo dela é o RNA. E, especificamente, como eu quero silenciar esse gene, então, né, degradando o RNA desse gene, eu vou ter menos expressão desse gene. Logo, eu tenho uma resposta aí angiogênica. Então, a Sara fez todos os ensaios ali in vitro e, inclusive, ela ganhou o prêmio, né, no CNPq como melhor projeto de iniciação científica. E é um trabalho muito bonito que agora a gente está com outros alunos, né? A Cíntia, Bartolomeu e outros que estão tentando melhorar essa ferramenta para uma entrega em vivo, né? Em animais. E a gente tem também, vislumbra, ao final do projeto, um ensaio pré-clínicos em macacos em parceria com o CEMP, que é o Centro Nacional de Primatas, com a doutora Liliane Carneiro. Então, uma outra coisa que eu queria destacar é que ciência a gente não faz sozinho. Né? Vocês viram aqui eu citando vários nomes de pesquisadores, alunos que estão ali trabalhando. Então, essa rede de colaboração que a gente tem, especialmente no Intergen, o qual eu faço parte,
ela é muito positiva, porque a gente consegue, eu sempre falo com o Dr. Ricardo, me ajuda aqui, né? Tem um reagente, tem uma ideia nova e a gente faz trabalhos em parceria, a Priscila, o Dr. Davi, então muitos outros, o meu parceiro lá na Bélgica, Dr. Leonardo Martin, que eu não poderia deixar de mencionar aqui, que são pesquisadores brilhantes que nos ajudam a chegar nesses estudos em macaco e quem sabe chegar aí num fase 1 em humanos, que é o que a gente vislumbra. Tomara. E, professora, indo até para essa abordagem que você comentou de parcerias, né? Pensando em avanços e desafios, né, para o futuro, olhando para a sua trajetória, desde a Unifesp até o seu pós-doutorado, né, com biomateriais em UC Davis, quais foram os momentos que realmente definiram o caminho que você segue hoje na terapia gênica? E aqueles que fizeram você pensar, é aqui que eu quero estar. Ai, pergunta difícil, né, Tiago? Mas eu acho que eu tinha isso muito claro desde a minha graduação, né? Eu acho que o professor Sam já mencionou isso antes, mas o que me motivou, assim, foi uma palestra que eu assisti dele, né? E o Sam, ele é uma referência na área de terapia gênica. E quando ele contou, né, na palestra, que a terapia gênica poderia curar doenças, e ele deu o exemplo da insulina. Por exemplo, o paciente tem diabetes, a insulina a gente sabe que ela não é secretada todo o tempo, né? Ela é secretada quando precisa. E aí ele mencionou, né, uma xícara de café quente. Ele falou, imagina se você encostasse na pele do paciente, da barriga, uma xícara de café quente e ele pudesse produzir insulina. Quando eu ouvi aquela frase, aquilo foi o meu divisor de águas. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ir para terapia gênica, eu quero curar pessoas, né? Eu era aluna de graduação, estava no meu primeiro ano, mas eu não me arrependo nem por um minuto. É difícil? É. Teve momentos na minha pós-graduação que eu via meus colegas ali do Instituto do Sono ou de outros lugares... Eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, será que eu escolhi certo? Será que eu não devia ter ido para psicobiologia, que é uma área que eu gostava também bastante, comportamento? Mas aí, o que me chamava mais atenção na terapia gênica é essa interdisciplinaridade. Eu não estudava bioquímica, eu não estudava biologia molecular, eu estudava tudo. Eu tinha que entender de histologia, eu tinha que entender, como eu falei, fisiologia, fisiopatologia, bioquímica. E isso era muito interessante porque você tinha contato com diversas tecnologias. Isso me ajudou muito a ser uma pessoa melhor. Mesmo quando eu fui para a UC Davis, eu trabalhava com biomateriais, era uma área nova para mim. Mas foi uma troca muito interessante, porque lá eu trabalhei com engenheiros. Então, eu ensinava para eles a parte de biologia molecular e eles me ensinavam a parte do biomaterial. Inclusive, eu tive alunos de iniciação lá, que eu posso citar aqui vários, a Lauren em especial, que ela veio para o laboratório, era uma aluna de IC, e ela queria ir para engenharia. E no meio do caminho ela mudou, porque o projeto dela era com terapia gênica, e hoje ela trabalha numa biotech, aí tá super feliz, me manda mensagem até hoje. Então, isso é muito gratificante. Hoje, como docente, como professora e pesquisadora, formar alunos, eu acho que esse virou meu propósito de vida. Ver aquele aluno entrar no seu laboratório cheio de dúvidas, e às vezes as dúvidas continuarem ao longo da pós-graduação, mas você vê o quanto ele está melhorando. Ele não percebe, mas você percebe. Você fala, nossa, olha a evolução desse aluno, né? Olha aonde... E assim, você enxerga um potencial muito grande, que às vezes o próprio aluno não enxerga, mas você está enxergando isso. Então, formar pessoas brilhantes na área de terapia gênica não tem preço. E uma coisa interessante que você falou, que pesquisa não se faz sozinho. E essa coisa também de se juntar com outras áreas que são fora da saúde. Eu encontrei físicos na área da pesquisa. E isso é muito interessante, é muito legal. E muitas vezes as pessoas não sabem, acham que não, é só quem é da área da saúde que faz saúde. Não, na verdade, são várias áreas juntas. Vamos até pensar em equipamentos que são usados dentro do hospital. É formado por outras pessoas que não são da área da saúde, mas eles entram, eles fazem isso. Pessoas da saúde que fazem toda essa parceria também. Quando a gente fala de biomateriais, quantos às vezes não são da área da saúde, mas eles entram nessa parte. Então, é interessante mostrar o quanto que a gente tem que se ajudar mesmo, né? Que realmente ninguém faz pesquisa sozinho. Não existe um pesquisador hoje que esteja no auge da carreira dele e que fale assim, não, fiz tudo sozinho. Não, ele teve muitas ajudas e eles sabem disso, o quanto que eles precisam de colaboração com
outros locais, com outras universidades, com outros países. Então, é a importância de realmente a gente poder se unir e fazer a pesquisa, né? Porque muitas vezes sai o nome de uma pessoa e aí quem tá de fora, nossa, ele fez tudo sozinho? Não, ele fez com muitas pessoas que estão em volta dele, muitas vezes um grupo grande de 20, 30 pessoas, até mais, para poder, de repente, chegar num resultado, mais uma vez, de repente, melhorando a qualidade de vida de um paciente, com tantas pessoas estiveram ali. Então, isso é gratificante e é interessante você ver o quanto de pessoas que estão por trás de um único medicamento. Então, um único medicamento, diversas pessoas estão ali por trás para poder trazer aquele medicamento, né? Sim. Verdade. Professora, voltando a falar, né, dessas referências que a senhora citou ao longo da sua vida, eu queria que você deixasse alguma mensagem, sabe, para os jovens pesquisadores de hoje, né? Pessoas que pensam em seguir nessa carreira de terapia gênica. Qual a mensagem que você deixaria para eles? Acredite em você. Eu acho que a pós-graduação, ela é um momento de muitas incertezas, né? Os resultados negativos, eles levam o aluno muitas vezes para baixo, né? Tá dando errado, tá dando errado. Hoje você não enxerga isso, tá? Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto bastante. Os pontos, eles não se conectam quando você olha para frente. Eles se conectam quando você olha para trás. Então, tudo acontece por um propósito. Então, hoje, você pode não entender por que aquele experimento deu errado 10 vezes, ou por que, né, você ainda não publicou, ou por que as coisas estão dando errado. Mas lá na frente, você vai olhar e vai falar, nossa, ainda bem que aquilo deu errado. Porque isso me fez enxergar outros caminhos, outras possibilidades. E hoje eu sei explicar isso muito bem. E eu sempre falo para os meus alunos, quando um resultado dá certo, ele invalida todos os outros que deu errado. Quando o seu paper é aceito, ou quando você vai dar uma palestra, quando você fala com um paciente, você lembra daquilo e você fala, nossa, foi difícil chegar, né? Demora, é difícil, mas siga o seu coração e vai dar certo. Professora, muito obrigado pela conversa. Foi inspirador ouvir sua trajetória e ver como a pesquisa está abrindo novas possibilidades para a área. E obrigada a você que ouviu até aqui. Esse foi mais um Gene Talks, o podcast oficial do Intergem. E nos vemos no próximo episódio.